Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Mauro Cid não informou que Bolsonaro sabia de suposto plano para matar Lula. Advogado do militar recuou da declaração dada a uma emissora. Durante depoimento no Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira 21, o tenente-coronel Mauro Cid não afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do suposto plano para assassinar o presidente Lula, o vice do petista Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cid foi chamado ao STF em virtude da descoberta do que seria uma trama capitaneada por militares para dar um golpe de Estado. Em entrevista à Globo News, o advogado de Cid, César Bittencourt, declarou que Bolsonaro sabia de tudo. Abre aspas. Confirma que sabia sim. Na verdade, o presidente de então sabia tudo. Ele comandava essa organização. Fecha aspas. Momentos depois, contudo, Bittencourt recuou. Abre aspas. O presidente, segundo informação, teria conhecimento dos acontecimentos que estavam se desenvolvendo. Isso ele não pode negar, mas não tem nada além disso. Eu não falei plano de morte, plano de execução como sendo um plano de morte. Falei da execução do plano pensado, imaginado, desenvolvido, nesse sentido. Fecha aspas. Após ouvir Cid, Moraes decidiu manter a delação do militar. O acordo gerou inúmeras operações contra aliados de Bolsonaro, além de ter contribuído para a prisão de Felipe Martins, assessor da presidência para assuntos internacionais do governo anterior. Cid prestou depoimento no STF durante 3 horas. E ex-comandante das Forças Armadas se manifesta sobre o indiciamento pela Polícia Federal. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, é mais um que está na lista dos indiciados pela Polícia Federal, junto com os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto do Exército. O almirante é um dos primeiros militares de alta patente a ser indiciado por tentativa de golpe na história do Brasil. O ex-comandante se manifestou, abre aspas, em relação ao indiciamento do almirante Almir Garnier, a defesa reitera a inocência do investigado, esclarecendo que ainda não teve acesso integral aos autos. Fecha aspas. Afirma a nota do advogado Demóstenes Torres, enviada à imprensa. Garnier comandou a Marinha entre abril de 2021 e 30 de dezembro de 2022. As investigações apontam que, supostamente, em 14 de dezembro de 2022, o almirante foi o único a não se opor a tal minuta do golpe, apresentada a ele e outros oficiais generais em uma reunião com o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa. Está mais do que claro que todo esse circo sobre golpe de Estado é para tentar envolver qualquer narrativa possível para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso. Querem prendê-lo de qualquer forma. O ex-desembargador Sebastião Coelho alerta que todos esses indiciamentos e prisões podem colocar as Forças Armadas em pé de briga. Assista. Bom, o Brasil, na minha opinião, ele tem terroristas que escrevem de batom, que usam rojão em volta do seu corpo e agora acha meios de todas as formas, descarados, mesmo rompendo a Constituição, para tentar prender o ex-presidente Bolsonaro. E eu lembro, mencionado aqui no que a gente tem na tela, sobre aquele tal dos 6 gigas do Tagliaferro que teria sobre o Alexandre de Moraes, que não se fala mais nisso, simplesmente sumiram depois da Folha de São Paulo ter postado aquilo, publicado aquilo e depois sumiu. O senhor tem alguma notícia daquilo? O que fez o assunto morrer? Isso virá à tona novamente? Porque talvez ali nós tivéssemos algumas explicações para tudo que está acontecendo, né? Ô, Musa, boa tarde, é prazer falar com você novamente. O que me surpreendeu foi a Folha de São Paulo ter publicado até aquele ponto. Ali para mim foi uma grande surpresa, né? Ter parado as publicações para mim não foi nenhuma surpresa, nós sabemos os motivos, né? Então, ali eu creio que eu tive a esperança de que nós teríamos realmente uma abertura de um caminho, né, para se chegar à verdade, mas paralisou.
Mas, Musa, nada fica encoberto, fica por algum tempo, depois aparece, não é? A grande questão é que se não aparecer logo, todos nós, a nação como um todo, vai sofrer um grande abalo, não é? E eu estou vendo, as pessoas não gostam de falar disso, mas eu não tenho problema de falar o que eu penso. Esse indiciamento, e se houver denúncia, e se houver mais prisões, pode colocar as Forças Armadas, levar para o meio dessa confusão desnecessariamente. Porque eles estão forçando a barra, prenderam pela primeira vez um general, nós vimos essa semana, isso é um recado, eles vão avançando. Prenderam até coronel, agora prenderam um general de 2 estrelas, não é? Então eles vão avançando. Então esse esticar de corda, ele não é bom para a nação. E quando nós presenciamos os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal já saírem correndo, dizendo não, é dessa forma, sem prova, sem ter feito qualquer instrução, dão fato, eles já colocam como verdadeiro. Isso não é normal no mundo jurídico. A pessoa pode ser acusada de qualquer coisa, pode colocar o que quiser de acusação, mas a pessoa tem o direito constitucional a exercer a sua defesa. Nos últimos tempos, infelizmente, nós temos visto que o direito de defesa ele não está sendo exercido em sua plenitude. E isso não é só do caso do 8 de janeiro. Isso está desde a abertura do inquérito 4781 de 2019, não é? Já estamos aí com 6 anos com essa história, onde as liberdades foram tolhidas e o direito à defesa totalmente cerceado. Mas isso não vai ficar dessa maneira. Existem pessoas que estão denunciando isso no campo internacional. Vários deputados estão trabalhando nesse sentido e também advogados. Doutor, deixa eu destacar aqui, enquanto o senhor falava, a gente estava aqui dando uma olhada em detalhes, né, desse indiciamento. Eu queria destacar pelo menos 2 nomes que aparecem aí, para além dos políticos, né, que a gente destacou aqui no início, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que, claro, é o grande destaque desse relatório, mas há outras 36 pessoas indiciadas, e aí eu chamo a atenção aqui para 2 nomes, e aí devolvo para o senhor, doutor, queria uma análise de pessoas que não teriam foro por prerrogativa de função a princípio, e é possível que haja ainda mais, a gente vai ter que se debruçar com mais tempo sobre tudo isso que foi divulgado, mas chama atenção aqui para, por exemplo, a presença do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, o padre que há poucos dias foi alvo de operação da Polícia Federal, o padre está na lista, padre Zé Eduardo, e também o jornalista, foi colega nosso, Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos. Então, há a presença, por exemplo, entre os indiciados, e aí queria análise do senhor, doutor, de jornalista e padre. Pessoas que, a rigor, para nós leigos aqui, não deveriam ter prerrogativa de função, não tem prerrogativa de função, não deveriam estar sob julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ou está equivocado isso, doutor Sebastião? Não, Vitor, eu acrescento o meu cliente, o Felipe Martins, não é? Então, essas pessoas todas, esse precedente muito mal, foi firmado com o caso do 8 de janeiro. Ali nenhuma pessoa tem a prerrogativa de foro e estão ali sendo processadas e condenadas. Mesmo agora, houve uma decisão neste ano do Supremo Tribunal Federal de que as pessoas que deixam o cargo também continuam a ser julgadas lá no Supremo Tribunal Federal. Então, essa jurisprudência do Supremo vai mudando a gosto do freguês, a gosto de quem é a pessoa que vai ser investigada. É fulano? Bom, então esse vai ficar aqui. O outro, não, esse não vai. Então, isso é muito ruim para o ordenamento jurídico. Mas eles esquecem que quando atropelam a Constituição nessa matéria de direito penal, leva à insegurança jurídica em todos os ramos do direito. Pessoas, os estados, as empresas internacionais que têm negócio com o Brasil, como é que eu vou ter negócio num país como esse que muda a sua conduta jurisprudencial a cada fato que acontece? A cada fato, o tribunal se adapta àquela nova situação. Então, isso não está correto, Vitor. Não podemos achar isso dentro de uma normalidade. Nós temos que voltar à normalidade, mas não voltamos à normalidade
porque o Supremo Tribunal Federal não quer. E, aliás, nesse momento, eu até diria mais que eles nem podem, porque eles avançaram tanto no arbítrio, que o recuo agora seria até, assim, um pouco vergonhoso. Então, eles vão esticar a corda e cabe à sociedade fazer essa resistência. Infelizmente, a resistência deveria ser feita, a resistência, através do Congresso Nacional. Mas o nosso Congresso Nacional não tem o interesse de correr atrás das coisas da cidadania. Quando foi do interesse dos parlamentares, rapidamente já aprovaram, até essa semana, tudo resolvido, a questão das emendas parlamentares, não é isso? Então, os interesses eles são completamente distantes do que é a população, do que pensa a população e os seus representantes. E o senhor vê possibilidade de mudança desse cenário, doutor Sebastião, seja na próxima eleição de 2026, ou mesmo agora com essa mudança de contexto internacional que a gente tem com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos? Será que esses fatores, a chegada de uma nova eleição e principalmente a vitória do Trump nos Estados Unidos, ajudam a reverter esse cenário que o senhor estava narrando? A vitória do Trump ajuda, mas não resolve. Nós, brasileiros, temos que resolver os nossos problemas. Eu creio firmemente que a eleição de 2026 vai varrer essa gente do mapa. Eu creio sinceramente nisso, que nós teremos Senado esmagadoramente com defensor dos princípios democráticos, não é? E mudar. Agora, a minha preocupação, Vitor, é que as condições que nós chegaremos ou não até 2026. Essa aqui é a preocupação. Já está anunciado agora que, parece-me a pauta, dia 27 de novembro, parece-me, não tenho certeza da data, vai julgar aqueles 3 processos que estão lá no Supremo da questão das redes sociais, das mídias, para afetar a independência do jornalismo, afetar a liberdade de expressão. Então eles podem, nesse tempo, daqui até as eleições de 2026, menos de 2 anos, podem apertar tanto que as condições não favoreçam aqueles que vão disputar. E antes disso, a seguir o cronograma que algumas jornalistas, eu gosto muito de rir dessas moças, né? Elas têm muitas fontes do Supremo, né? Já deram até um cronograma de como será. Diz que até março o Bolsonaro estará julgado, ou até no máximo o meio do ano, né? É só rindo de uma coisa dessa, né? Então, todo esse conflito que está sendo, que poderá decorrer dessa posição, desse indiciamento de hoje, da apresentação ou não de denúncia pelo Procurador-Geral da República, nós poderemos ter paz ou não no país. Isso eu estou convencido. A paz ou não do país vai depender desse processo que inicia ou não neste momento. Isso aqui é muito sério que eu vou te mostrar agora. Acaba de vazar um vídeo da mente mais brilhante, do chefe, aquele que está por trás da Gestapo do Alexandre de Moraes, que através da sua brilhante, inigualável inteligência conseguiu desvendar de forma detalhada o mais complexo plano para se dar um golpe na história do mundo. Ele gravou um vídeo, como o plano é muito complexo e tem muitos detalhes, ele gravou um vídeo para mostrar, para escancarar exatamente como que funcionaria o golpe. Esse vídeo está viralizando nas redes sociais e realmente é uma das peças investigativas da Polícia Federal mais impressionantes já produzida na história do Brasil. A mente mais brilhante, a cabeça que cuida de todas as articulações, todas as diligências, as buscas e apreensões, as investigações da Gestapo do Alexandre de Moraes, desvendou tudo e gravou um vídeo para você ver o quão complexo e como realmente irrefutável que houve um plano de golpe. Vamos lá, vamos assistir.
ação profissional da Polícia Federal. Ai, eu ri demais com esse vídeo aqui hoje. Eu dei trela. Tirando a brincadeira, e pior que não tem nem como falar sobre isso tudo sem tirar a brincadeira, porque tudo parece uma brincadeira. No dia 1º de janeiro de 2019, o Supremo, os ministros, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que Bolsonaro tinha que ser preso. Ele só não foi preso e sofreu impeachment durante os 4 anos que ele esteve na presidência, porque todos os domingos milhões de pessoas iam para as ruas em apoio ao presidente que foi democraticamente eleito. Então eles esperaram o fim do mandato dele, se certificaram de que ele não seria reeleito, retiraram da cadeia o maior criminoso, chefe do maior esquema de corrupção do mundo e decidiram que esse seria o próximo presidente do Brasil. Dito feito isso, quando colocaram um novo presidente, tiraram da cadeia para colocar na presidência, e aí toda a quadrilha voltou para a cena do crime, eles colocaram todos os seus esforços para prender Bolsonaro. E aí houve dezenas de tentativas, assim, joias, imóveis no exterior, leite condensado, Viagra, são tantas, gabinete do ódio, Covid, CPMI da Covid, eles tentaram de tudo. Chegaram no momento que não dá para esperar mais. Precisavam escolher uma narrativa para começar a transitar agora todo o processo para que leve à prisão, porque 2026 tem eleição. Em menos de 2 anos já começa o período eleitoral para eleger o novo presidente. E sabe qual é o principal detalhe? Por que eles estão nesse desespero para prender Bolsonaro? Se o Lula estivesse indo bem, se o governo do Lula estivesse bem, ele estivesse sendo apoiado, a maioria da população estivesse ganhando mais dinheiro, o preço das coisas estivesse caindo, se realmente estivesse sendo gerado mais emprego, se estivesse entrando investimento no Brasil, ou seja, se o Lula estivesse bem, eles não iam tentar prender o Bolsonaro. O problema é que o Lula está péssimo. A aprovação dele está em 35%, abaixo de 30% não se reelege. Então aí todos os alertas tocaram, todas as sirenes tocaram, porque tem que prender o cara antes que ele volte a ser o próximo presidente, como foi nos Estados Unidos. A justiça no Brasil hoje funciona assim: decide-se quem prender e como punir, depois tenta-se criar uma história, uma narrativa, um mosaico que possa justificar essa ação. É o oposto. A justiça normal primeiro analisa os fatos, tenta descobrir quem é o responsável e depois vem com o processo para tentar punir. Aqui não, escolhe a pessoa para punir e depois se constrói os fatos. Eu sei que esse vídeo foi para ser uma piada, mas sinceramente não dá para rir pelo que está acontecendo no Brasil. Desde 2019, do 1º de janeiro de 2019, eles estão tentando destruir Bolsonaro, porque foi o primeiro presidente que realmente foi eleito pelo povo, não pelo sistema. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.